um camisa 10 para o Palmeiras. Na verdade, o segundo, né? Porque eu já indiquei neste canal, na seção Dando uma Força para a Leila, um outro jogador camisa 10, o Buchaldi, né? Que de fato é um jogador sensacional, mas contando com a possibilidade de que, de repente, a Leila possa não gostar. A Leila, por que a Leila e não a comissão técnica, por que não os outros, por que não o scout? A Leila falou que é ela que avalia. É ela e a comissão técnica que vai avaliar cada jogador que o Verdão terá de contratar, né? A Leila, isso mesmo. Então, dando uma opção para a Leila, não somente uma opção de camisa 10, mas mais de uma, porque de repente ela não gosta lá de um, ela pode olhar para outro, se encantar muito mais, enfim, e esse jogador, meus amigos, olha só, baita camisa 10 que eu vou indicar aqui neste vídeo para o Verdão. Um jogador, hoje, ele também é, assim como o Buchaldi, sensacional. Um jogador de absurda autoconfiança dentro de campo. Uma autoestima que chega a ser, sabe aquele folgadinho da várzea? Que ele fala, esse cara, ele não, sabe, ele é muito folgado, ele é bom demais, mas ele é folgado demais. Ele acha que joga muito mais do que o mundo, né? A gente fica pensando, e o cara joga, né? Ele vai ver só. Eu vou dar no joelho dele. Aí você tenta dar no joelho dele, o cara é tão liso, mas tão liso que nem isso você consegue fazer. É desse jogador que nós estamos falando. Embora ele não seja só um driblador, um jogador, por exemplo, que fica driblando o tempo inteiro. Não, ele é um jogador que tem uma preocupação tática de fazer a condução pelo corredor central prioritariamente, pelo corredor central. E assim que ele encontra uma possibilidade para o passe, ele vai fazer o passe. Um passe curto, um passe médio, um passe longo. Né? Um passe que vai gerar uma situação bastante benéfica para a equipe dele. Então ele não pensa apenas em driblar, mas ele usa o drible de uma maneira bem interessante e brilhante até, de certa forma brilhante, porque o cara tem altura, o cara tem corpo, o cara tem mais de 1,87 m, se não me engano, né? 1,80 m, não, é 1,83 m, alguma coisa assim, 83, 84, né? É forte, usa muito bem os braços para proteger, né? Também tem aquela condição de esconder a bola quando precisa, né? Então é um camisa 10 que pisa muito na área, mas que nem precisa chegar na área para arrematar. Por quê? Porque o cara tem, gente, uma condição muito boa, um remate muito bom, de média e longa distância. Este é um dos grandes pontos positivos desse jogador, que para mim seria, assim, sem dúvida alguma, em tese, claro, sempre em tese, um jogador de altíssimo nível para o Palmeiras contratar, portanto, em tese, uma ótima contratação para o Verdão. Quem é esse jogador? De quem se trata? Né? De que eu estou falando aqui? Desse camisa 10 interessantíssimo que está jogando também no futebol da Argentina e não vai ficar, evidentemente, muito tempo no futebol da Argentina e que cai, né, muito bem como perfil daquele tipo de jogador, né, que a Leila gostaria de contratar, que ela falou que contrataria quando ela chegou à presidência do Verdão, aquele jogador que vai entregar lucros futebolísticos e também, futuramente, por que não, um bom dinheiro para os cofres do Verdão. Então, de que jogador se trata? Eu estou falando, neste momento, do Agustin Martegani, é isso mesmo, Agustin Martegani, que é um jogador que joga no São Lourenço de Almagro. É um jogador que, infelizmente, eu andei observando aí, né, na internet, porque um amigo meu lá da Argentina falou assim, ô Josa, desconsidere os vídeos. Quando ele me falou de como estava jogando o Martegani, ele falou, desconsidere os vídeos da internet. Eu conheço esse menino desde quando ele tem 15 anos, tinha 15 anos. Né? Eu estava assim, acompanhando muito a evolução dele. Quando ele chegou, por exemplo, a ter 18 anos, eu deixei um pouco de lado. Né, perdi um pouco o contato com o futebol dele, deixei um pouco para lá, de lado, né? Quando ele completou aí um pouco mais, 21 anos de idade, 19 anos de idade, eu comecei a acompanhar novamente, mas muito pouco. E agora eu passei a acompanhar um pouco mais, e aí fui perguntar para um amigo meu argentino, ele falou assim, esqueça os vídeos, porque realmente eles não traduzem o que joga o Martegani. Eu fui olhar, realmente, são vídeos bem meia boquinha, né? Não traduzem mesmo o que joga o Agustin Martegani. Ele é muito melhor do que aparece nos vídeos. Gente, olha só, eu estive olhando esse atleta jogando. Nenhuma das equipes reservas do São Lourenço eu fiquei encantado, porque não é possível. E ele era muito novo, não era esse jogador de agora. Ele era inclusive menor, ele cresceu muito, ele era bem menor e já tinha um jogo de muita segurança. Uma condução de bola com muita segurança, era muito difícil tomar a bola dele. Um cara que tira aqueles coelhos da cartola realmente como... Quando o torcedor acredita que nada vai funcionar, entrega a bola para o Martegani, ele vai fazer alguma coisa de diferente. Então ele é um pouco mágico. Agora, ele não é um jogador, por exemplo, que tem aquele drible absurdo como, sabe, tinha o Mago Valdívia e tal, não é isso. É um jogo mais vertical, né? É um cara de condução e como taticamente ele é muito evoluído, ele conduz sempre à redonda até o momento em que ele percebe que o melhor é fazer um passe, né? Agora, como eu disse para vocês, é um jogador que tem um arremate de média e longa distância de altíssimo nível, não precisa necessariamente pisar na área, porque ele tem, olha só, ele é
um jogador esquerdo, é isso mesmo. Ele é canhoto, mas ele chuta absurdamente bem também com o pé direito, é isso mesmo. Mesmo com o pé direito, ele, quando pode, arrisca o arremate de longa distância ou média distância, mesmo com o pé direito. E mesmo com o pé direito, ele consegue fazer gol. Com o pé direito, ele consegue colocar a bola no cantinho do goleiro, de fora da área. Então, trata-se de uma joia do futebol argentino, uma outra joia que não vai ficar muito tempo na Argentina. Né? Já teve uma sondagem por ele, o Racing também está de olho nele. Né? O Cruz Azul do México tentou contratá-lo, falaram de um valor que não é verdadeiro. Né? Agora, qual é o valor de mercado desse jogador? Este é um ponto que talvez assuste um pouco o Palmeiras, porque sabemos que o Palmeiras hoje não tem dinheiro. Né? Tá com um problema de caixa e tal, mas evidentemente que pode perfeitamente, é o seguinte, ou vai ter uma política aí para contratar jogador, como foi dito pela Leila, né? E ela estaria faltando com a verdade se ela não, né, levar isso para frente, ou então não vai contratar ninguém, né? Porque o Palmeiras não tem dinheiro e não vai contratar jogadores mais caros, por que não vai contratar também jogadores bons, né, mais baratos e jogadores extremamente promissores e que cairiam muito bem naquele perfil da Leila? Este é o ponto, né? Então, na minha opinião, assim, é quase improvável, meus amigos, é muito improvável, na verdade, né, que esse jogador não seja muito valorizado num clube brasileiro e que depois não valha muitos milhões para o futebol europeu. Então eu acho que é um investimento certo para ganhar dinheiro com ele. Né? E como ele é um cara aparentemente de uma grande personalidade dentro de campo, aparentemente ele também se adaptaria muito mais facilmente do que outros jogadores. Né? Agora, qual é o problema dele, na verdade? Ele tem algum problema? Tem algum ponto negativo? Na minha opinião, tem um ponto negativo. Ele, quando precisa retroceder, gerar marcação, recompor para marcar, na minha opinião, ele deixa a desejar. Né? Tem muito ali a melhorar nesse sentido. Ou seja, quando ele chega no ataque, fazendo a jogada, conduzindo a bola, fazendo o remate, fazendo um passe, ok, perfeito. Mas se por acaso a equipe perde a bola naquele setor e leva um contra-ataque, o Martegani é um jogador que tem dificuldade nesse retorno para retornar pelo lugar certo, né? E saber se posicionar corretamente. Ou seja, toda a capacidade que ele tem para se posicionar sem a bola, né, gerando inclusive muito impacto positivo para a equipe, né, ele tem dificuldade para fazer isso quando ele está recompondo. Algo que ele precisa evidentemente evoluir, e acho que o Abel trataria de fazer evoluir nesse sentido. Por quê? Porque o Martegani é aquele jogador que a gente olha para o jogo dele hoje e para o jogo dele há 3 anos atrás, a gente percebe que em tudo ele evoluiu. E certamente não vai ficar muito tempo na América do Sul, como eu disse. Poderá ir para a Europa. Então por que o Verdão não corre para buscar esse jogador? Né? Então olha só, qual seria o valor de mercado dele? Se você olhar, por exemplo, em alguns sites como Transfermarkt, você vai encontrar ali valores em torno de 750 mil euros. Né? Seria o valor desse jogador neste momento. Já ficou um pouco tarde, já chegou o time principal, já se destacou um pouquinho e não vale só isso. O valor real de mercado dele, na minha opinião, hoje deveria estar por volta de 4,2 milhões de euros. 4,2 milhões de euros e, na minha opinião, é jogador para ser revendido por alguma coisa em torno de 18, 20 a 22 milhões de euros daqui a uns 2, 3 anos, caso eles... Daqui a um ano, por exemplo, caso ele consiga fazer uma ótima temporada pelo Palmeiras, uma boa temporada pelo Palmeiras. Porque mesmo não jogando absurdamente o que pode, você olha para o jogador e fica encantado. Porque realmente... E aí ele mostra que ele pode evoluir muito ainda. Então, mesmo fazendo uma boa temporada e não ótima temporada pelo Palmeiras, ele já poderia, ao final do ano, já subir os valores mais ou menos nesse teto aí. Alguma coisa em torno de 20 milhões de euros e o Palmeiras poderia ganhar muito dinheiro com ele. Né? Agora, então para mim 4,2 milhões de euros hoje pelos 100% dos direitos do Agustin Martegani. Agora, daria para contratar por menos? O Palmeiras não tem dinheiro. Daria para contratar por menos, desde que o Verdão tentasse buscar aí, tipo 70% dos valores. Por que não? Reduziria esses valores aí, por exemplo, 3,2 milhões ou 3 milhões. Por quê? Não é proporcional a coisa, porque quando o clube fica ali com uma fatia, né, ele está contando também com a valorização do jogador, com a possibilidade de ganhar dinheiro no futuro. Então não é proporcional. Né? Por exemplo, o jogador custa 10 milhões. Né? Então, se custa 10 milhões, eu vou comprar somente 70% dos direitos. Então cai para 7 milhões. Então, não é assim que funciona. Nesse caso aí, cairia, por exemplo, para 6 milhões, para 5,4 milhões, porque o clube sabe que pode ganhar também dinheiro com ele no futuro, caso ele seja valorizado nessa equipe aí. Então eu acho que ficaria em torno de 3 milhões, ou talvez um pouco menos aí, alguma coisa em torno de 70% dos seus direitos, faria com que ele custasse ali de 2,8 a 3 milhões, na minha opinião, o Valentim Martegani. Então seria realmente, em tese, uma excelente contratação para o Palmeiras, em tese. E porque ele se enquadra perfeitamente no perfil de jogador, né, que a Leila gosta, que o Palmeiras poderia contratar para aquele perfil lá de jogador jovem que a Leila falou. Então, este é mais um jogador que eu estou indicando para vocês na sessão, dando uma força para a Leila. É isso.